eu amo, que são os filmes da Disney. Mas não sobre os filmes em si, mas sim sobre as histórias de livros que eles inspiraram. Porque afinal de contas, o universo Disney, ele é muito grande. E sempre a gente fica, quando a gente assiste um filme, a gente sempre quer saber um pouquinho mais sobre um personagem ou outro, principalmente sobre os vilões, quando a gente quer saber como que eles se tornaram vilões, na verdade. E nós temos sorte de a Serena Valentino ter respondido essa pergunta pra gente com a sua série Vilões, que assim, é uma das que eram relacionados aos filmes da Disney, e eu preciso dizer assim que eu sou apaixonada nessa série. Já teve resenha no canal desse livro aqui, A Mais Bela de Todas, que conta a história da Rainha Má. Como que ela se tornou essa Rainha Má antes de se tornar a madrasta da Branca de Neve? O que levou ela a ser do jeito que ela é? O que eu acho muito legal, porque a Serena, ela expandiu nesse universo, né? Ela tem, assim, vários vilões que, querendo ou não, que estão sempre interligados com as Irmãs Esquisitas. E além da história da Rainha Má, nós também temos a história da Malévola, da Úrsula, do Gaston, Capitão Gancho, a madrasta da Cinderela, Cruella de Vil, o Hades, o Gaston e um que eu não concordo muito aí em ser vilão, que é a Fera, da Bela e a Fera, porque sim, o Adam é um príncipe, apesar de que no livro a Serena continua chamando ele de príncipe, ela não dá um nome pra ele, que todo mundo sabe que é Ada, ou talvez nem todo mundo, né, afinal de contas ela não chamou, mas tá tudo bem. E o que é legal que são livros licenciados pela Disney, então meio que contém aí um canon, isso é verdade, que aconteceu na história, apesar de que os filmes são baseados em contos de fada, mas a gente vai ignorar esse ponto agora e vamos focar aqui nos livros, porque é pra fazer sentido, não é mesmo? Então eu gostei bastante, principalmente de conhecer os vilões antes deles serem vilões, que a gente vai conhecer assim a história antes deles chegarem ao ponto que a gente conhece eles ali nos filmes. Então eu acho que é muito legal pra gente saber um pouquinho mais sobre os personagens. E um dos meus filmes favoritos é O Estranho Mundo de Jack, Nightmare Before Christmas, porque eu, como um bebê do Halloween, eu amo essa coisa de um rei do Halloween e tentar roubar o Natal. E eu sempre quis saber o que tinha acontecido com o Jack e a Sally depois do final do filme. E a Erin Shaw respondeu isso em A Rainha do Halloween, que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Sally. O que eu amei, porque a gente não sabe muito sobre ela do filme. E aqui é meio que como se fosse uma sequel do filme, que tem aí é uma continuação de o que acontece depois do final, do Felizes para Sempre. Então eu achei isso muito legal. E falando em continuações, nós também temos a série Queen's Council, o Conselho da Rainha, que é aqui da Emma Terrell, que escreveu A Revolução da Rosa, que é meu favorito, porque Bela e a Fera, em que aqui a Bela tem que ir agora lidar com o fato de que ela casou com um príncipe, só que tem um porém aqui, porque a história se passa na Revolução Francesa, no nosso mundo. Então a gente sai um pouquinho dos contos de fada e vem aqui pro nosso mundo. E nós também já temos aqui no Brasil o livro da Mulan, Despertar da Fênix, que conta aí ela sendo ela como imperatriz aí na China, que também se passa no nosso mundo, que eu acho bem legal, porque sempre a gente acaba imaginando assim, como seriam as princesas da Disney no nosso mundo, no mundo real, como que elas lidariam com todas as situações. Então esse livro aqui, a série Queen's Council, ela brinca aí com essa ideia, né, de como os personagens lidariam, sairiam no nosso mundo, digamos assim, que eu acho isso bem legal. E falando em continuações, nós também temos Valente, um Sopro de Magia, da Max Walter, que se passa também um ano depois do final de Valente, que é sim bem interessante, porque a gente se pergunta, né, será que tá tudo bem mesmo? Será que aquela coisa da chama azul desapareceu para sempre? Ou será que ela ainda pode voltar pra atormentar toda a família da Mérida e ela também, e tudo que pode acontecer? Então eu acho que foi bem legal, assim, ter essa experiência de poder retornar aos filmes que a gente gosta com uma nova visão, digamos assim. Falando em visitar os nossos filmes favoritos e ter uma nova visão, Príncipe do Mar, da Lindsay Miller, é o primeiro livro de uma série que conta os nossos filmes favoritos, que conta os filmes da Disney, mas pela visão deles, dos príncipes, porque afinal de contas a gente não sabe muito sobre eles, porque afinal eles não são o foco do filme, exceto o Aladdin, né? Porque o Aladdin ali é meio que protagonista, ele aparece um pouquinho mais do que a Jasmine. Mas tá tudo bem, bora lá. E aqui a gente vai conhecer a história da Pequena Sereia, mas pela visão do Eric, que eu achei bem interessante. E o segundo volume, Príncipe dos Pesadelos, que vai contar a história aí do Philip, que é o príncipe da Bela Adormecida, que também, assim, ele não
a gente não sabe muito sobre ele também. Já chegou aqui no Brasil também pelo Universo dos Livros, então assim, eu tô muito curiosa. Apesar de que A Bela Adormecida não é meu filme favorito da Disney, né? Mas tudo bem, que é porque eu tô curiosa pra ler. Então eu acho que é bem legal assim pra gente saber um outro lado, pra ver o que esses príncipes acham, assim, como que eles acabaram encontrando as suas princesas. Por falar em encontrar suas princesas, uma coisa que eu gosto bastante é quando os autores trazem as princesas da Disney para o mundo moderno, que é o caso da série Meant to Be, que traz aí os nossos filmes favoritos para a vida moderna, digamos assim. O Amor Entre Livros, da Jasmine Guillory, que é meu favorito, que é o da Bela e a Fera, e Enrolado em Você, da Christina Lauren, que é baseado em Enrolados. Essa série também conta com os livros baseados na história da Cinderela e da Pequena Sereia, e em breve a gente vai ter também a história da Mulan. Eu escolhi esses dois pra começar minha coleção porque são os meus filmes favoritos. Então eu gosto bastante assim de ver como que seria esses personagens assim no mundo moderno, mesmo que não sejam eles, mas personagens inspirados neles. Eu acho bem legal, principalmente porque a gente fica se perguntando como que tal personagem agiria nessa situação se ele estivesse na mesma situação que eu, como que eles lidariam com tudo isso. Então eu acho bem legal isso, quando os autores brincam com elementos da história original, mas que transformam em algo novo. Por falar em autores que brincam com elementos que a gente já conhece e transformam em algo novos, uma das minhas séries favoritas é a série Twisted, que tem uma coisa assim, e se? E se a gente transformasse uma coisa e mudasse todo o contexto da história? E se a Alice estivesse muito atrasada? E se o Aladdin nunca tivesse encontrado a lâmpada? Então acho que eu gosto bastante dessa série porque os autores pegam assim um elemento chave e mudam e se perguntam o que aconteceria se a gente mudasse isso aqui. Então eu acho que assim é muito legal, e principalmente que tem muitas histórias, essa coleção é imensa, tem vários dos nossos filmes favoritos, temos Bela e a Fera, Pequena Sereia, Peter Pan, Princesa e Sapo, Valente, então acho que assim, é bem legal. E um livro que eu tô assim muito curiosa pra ler é o de Enrolados, porque a autora se fez a pergunta o que aconteceria se a mãe da Rapunzel tivesse tomado chá com uma outra flor que não aquela do dia, o que iria acontecer? Preciso dizer que a premissa assim me pegou e que já tá na minha TBR, e que assim, né, gente, a TBR só cresce, principalmente com livros inspirados em filmes da Disney. Então é isso, galera, esses são alguns livros aqui que foram inspirados em livros da Disney. Eu confesso que eu tenho alguns dos meus favoritos, principalmente se é um livro baseado no meu filme favorito, eu tenho a tendência a querer ler ele mais rápido do que os outros. Mas diz aí pra mim qual é o seu filme favorito e qual livro você tá curioso pra começar a ler. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram Entre Linhas e a gente se vê na próxima!